Saudações, Shalom! Vamos para a dica de leitura, uma análise assim, bem sucinta, né? Depois a gente faz um vídeo mais panorâmico da obra Uma Paz Perfeita, né? Ou Uma Certa Paz, que é a tradução brasileira, A Perfect Peace, do Amos Oz, que é um escritor judeu, né? Israelense, que vai contar então a história dos kibbutzim, né? Que é o plural, que são aquelas comunidades, aquelas comunas, né? Aquelas cooperativas, geralmente agrícolas, que ajudaram a trazer novamente os judeus para a Palestina, né? Então ele vai falar aqui com vários narradores, né? Não tem um narrador único, e é um narrador assim, que são pessoas do kibbutz, né? Ou seja, dessa comuna, e dois personagens interessantíssimos. Aqui interessante é o estudo de personagem, né? Assim, tem um painel histórico, né? Que é a questão justamente da questão palestina, né? A ideia de se formar dois estados na Palestina não deu certo, né? Esse é o ponto de fundo histórico, então, né? Ou seja, o assunto está na pauta do dia, justamente desde outubro do ano passado, com essa questão da invasão lá, da terrorismo e invasão de Gaza, né? Esse livro aqui vai falar dos anos 60, né? E a gente falou em outro livro do Amos Oz, né? Tá no canal aí, que é o Black Box, né? A caixa preta, que veio depois, né? Esse livro aqui é 82, né? 82 e esse 86 e 87, né? Esse aqui é mais cartas, mas aqui também tem cartas, né? Então, assim, tem uns estilos assim. Recomendo a leitura dos dois livros, né? Eu li primeiro esse, né? Não tive acesso primeiro esse, o mais famoso, mas se eu jogar aí Amos Oz vai aparecer. Amos Oz, que não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Ele morreu em 2018 e, infelizmente, aquela listinha, né? Não ganharam o Nobel de Literatura. Então, deixa a dica. Esse livro então, foi escrito antes, e tem umas cartas aqui, tem capítulos que tem um personagem, que é o secretário do kibbutz, Yulek, né? Yulek, e ele gosta de escrever cartas. Ele lembra muito aquele personagem Herzog, lá do Saul Belov, né? Que é um escritor norte-americano, estadunidense, que o romance também é cheio de cartas, né? Então ele gosta, esse caixa preta que a gente mostrou aqui, ele é basicamente cartas, né? Aqui, então ele tem vários narradores, o narrador tem cartas, né? O capítulo que é uma carta, se o cara escreve a carta, muitas vezes nem manda a carta, ele rasga, né? Ele engaveta a carta, mas interessante porque a carta é uma forma de exteriorização, né? Então nós estamos em 65, falta 2 anos, 1 ano e meio para a guerra de 65, né? Acho 6 dias, né? Porque sempre tem guerra lá, né? Então em 65 teve a guerra de 6 dias, em 73 teve Yom Kippur, o caixa preta depois do Yom Kippur, de 76, né? Então dá para seguir a cronologia nessas obras do Amos Oz, entender a questão palestina. Então o kibbutz aqui, essa cooperativa, inclusive que tinha árabes, né? Muitos casos tinha árabes e cristãos católicos, né? A gente tem narrativas no Brasil de católicos que foram participar desse kibbutz, com essas cooperativas, né, comunas, que é bem socialista. Então é um sionismo socialista, um sionismo de esquerda. Depois dos anos 70, a gente viu no Caixa Preta, é que vai começar, aliás, no kibbutz, nesse início, né, no final do século XIX para o XX, era o pessoal mais da Rússia, da Polônia, da Alemanha, né, então eram Ashkenazim, né, os Ashkenazim. E depois, nos anos 60 e 70, começou a vir mais o Sephardim, né, do norte ali da África, né, o pessoal que saiu ali da Península Ibérica. Então teve uma mudança. E aí, outra coisa, o clima ficou mais de xenofobia, mais à direita e mais fundamentalista. Então eu vou dar uma dica no final aqui de um livro que fala sobre fundamentalismo, né, sobre essa questão da xenofobia e tal. Então ele vai mostrar esse clima que nessa época aqui já tinha acontecido a Guerra de Independência, né, vai acontecer a Guerra dos 6 Dias, e cada vez mais os árabes vão ficar separados e dados ao terrorismo, porque esses vão ser segregados, né, vão ser expulsos das suas terras. Inclusive tem uma parte que mostra uma aldeia, que é uma aldeia árabe, que sobrou só a ruína. Ele fala dos árabes aqui com uma certa assim, né, com dignidade, né, pessoas com dignidade. Um certo ar aqui de antagonista é quando ele fala dos sírios, né, os sírios libaneses, o pessoal da Síria, que sempre fala de Damasco, assim, né, os narradores do livro, com medo, né? Então, quando os sírios são, ou os egípcios, né, são citados, algum árabe está tramando para invadir e nos jogar no mar, né? Invadir a Palestina, lá, o Estado de Israel. E a parte palestina sempre vai ficando menor, né? Então eles vão expulsando, os colonos judeus vão expulsando os palestinos, que não são os árabes, né? Então é um problema sério, né? Um problema assim. A solução é os dois estados, né? Tinha que ter a terra para os palestinos e a terra para os judeus, né? Mas ele vai mostrar então essas questões.
Então nós temos dois personagens, né? Voltando à questão do personagem. Então é um estudo de personagem em que ele é bem Dostoiévski, né? Vamos falar assim, ele é bem Dostoiévski, ele aprofunda o personagem, cada personagem tem o seu ponto de vista, tem a sua opinião, e aqui ele vai trabalhar dois personagens. Um personagem que quer sair do kibbutz, né? Ele vive lá, o pai dele é o secretário, e ele quer ir embora. Então ele cismou, cansei disso aqui, eu quero descobrir um novo mundo, não quero essa vida programada, né? Não, ele não quer ser um trabalhador braçal, não quer ser um soldado, né? Não quer ser bucho de canhão para ir no exército, né? Porque todo mundo lá em Israel tem que servir o exército. Então, e aí tem o rapaz que acabou de sair do exército, a gente não sabe se ele teve dispensa ou se ele fugiu, né? Se ele não desertou. Então ele não quer saber de exército, tomou raiva de exército e ele quer ser mecânico lá, ele quer ser do kibbutz. Então você tem dois personagens, né? Esse personagem quer ir embora. Os nomes eu não vou lembrar, né? Eu sei que o Ilek é o pai dele. O Ilek o Jonathan, né? Jonathan, né? Jonathan, ele quer ir embora. E o Azaria é o personagem que vai chegar. Essa Azaria é interessantíssimo, porque ele é um cara que lê filosofia, lê o Spinoza, lê o Dostoiévski, né? Então aquele personagem bem assim, ele fica analisando as pessoas, né? E ele se analisa agindo também, né? Ele fica observando como é que as pessoas agem em relação a ele. E aqui os narradores, né? Que são pessoas do kibbutz, mas na narrativa parece que eles leem a mente do personagem, então estão supondo, né, imaginando como é que o personagem está pensando. Então tem esse aprofundamento, mesmo que não seja um narrador à la Dostoiévski, né, à la Balzac, que sabe tudo. São narradores que estão observando o comportamento dos outros, né? Então assim, kibbutz todo mundo sabe de todo mundo, né? A comunidade, todo mundo sabe de todo mundo, né? Inclusive sabe que esse novo chega, né? O forasteiro que chegou e quer se enturmar, ele quer ficar fazendo amizade, né? Ele tem essa ideia utópica, assim, idealista do kibbutz, da comunidade, que ele acha que o mundo lá fora não tem, né? Então o mundo lá fora não tem essa dignidade, né? Essa comunidade, esse espírito de cooperativa, né? Que ele acha que o mundo não tem. E outras vozes amargas ao longo dos capítulos também, né? Que são separadas em duas partes, que é inverno e verão, né? Então eu já li a primeira metade aqui, são 11 capítulos, que é a parte do inverno, né? Vai descrever o inverno, né? E depois o verão está chegando, final 65 para 66, né? Em 67 a guerra. Então tem capítulos aqui que são cartas, né? Por exemplo, o capítulo 7 é uma carta, né? Que o Ilek, que é o secretário lá do kibbutz, né? Tipo um chefe assim, né? Um gerente lá, um organizador, um líder, né? Líder assim, ele vai mandar uma carta para o primeiro-ministro, né? Só que aí ele escreve, vai engaveta a carta, ele manda outra coisa. Então, e ele já participou do poder, né? Já foi ministro do poder lá, e vai mostrando a corrupção, né? As pessoas dadas a fundamentalismo e ao terrorismo, ambos os lados, né? Porque quando mais colonos estão invadindo terras palestinas, mais terroristas palestinos vão invadindo as terras do judaico, né? De Israel. Então ele vai falar, essa política não vai dar certo, porque vai ter radical dos dois lados, e é o que nós estamos vendo, né? Ou seja, só vai piorando. Então toda vez que tem um líder judaico, né, israelense, propondo a paz, propondo um plano, igual o Isaac Rabin, né, lá em 95, né? Foi 95, então vou ter que conferir isso aí. Teve um líder, acho que foi Isaac Rabin, ele propôs um plano de paz, tal, mas aí desagradou os radicais israelenses. Então o pessoal não quer. Então eles querem. Então os israelenses querem apenas um Estado que seja judaico, né? E os ortodoxos querem querem até ressuscitar o Sinédrio, né? Que seria um judaísmo teocrático, né? Então, igual, por exemplo, tem alguns países islâmicos, né? Em que a Sharia, né? É a lei islâmica, é a lei estatal, né? Tudo junto. Então eles querem também, certos ortodoxos querem, né? E tem ortodoxos que nem querem Estado de Israel. Então assim, tem várias correntes lá, tem grupos judaicos que não querem Estado nenhum, né? São contra essa ideia. Então, e tem o sionista, que é o grupo que está no poder atualmente, que é esse grupo que quer o Estado só de Israel. E árabes que querem, né, que os judeus vão embora, que é também impossível, né? Vai jogar os judeus no mar. Então é um absurdo dos dois lados, né? Se você for analisar. E aí ele vai usando isso com os personagens, né? Então os personagens que, por exemplo, tem cenas, a cena do piquenique, né? Então a cena do piquenique no capítulo 6, da parte 1, que eles vão para o piquenique justamente na aldeia em ruínas, né? Uma aldeia árabe, e acha que tem alguém escondido lá, né? Com um espião árabe escondido lá, e vai mostrando assim como é que, né? Ou seja, os judeus
vão ocupando o espaço que ali, né, no início do século eram os palestinos. E quando os judeus chegaram, né, fugindo da Europa, chegaram na época do Império Otomano, né, o Império Otomano deixou que eles morassem lá. Então essas cooperativas foram uma forma assim, né, teve a primeira leva ali no final do século XIX, depois teve uma segunda leva na época ali da primeira Revolução Russa, né, 1905 e tal. Então, a maioria da Europa Oriental. E depois vão chegando, né, obviamente, judeus do mundo todo. Então, hoje em dia, lá tem judeu do mundo todo. Né? E aí a gente vai ver, né, como é que vai ser a chegada desse forasteiro, se ele vai conseguir enturmar e ficar lá na aldeia, e se o Yoni, vai conseguir ir embora. Né? No final, aqui, ele resolve, vou embora, vou largar isso aqui, e vai pegar uma estrada, né? Vai pegar um caminhão lá. Vamos ver se vai dar. Você vai conseguir ir embora, você vai ali na cidade voltar, né? Porque é interessante contrapor os dois personagens. Aquele que já está cansado daquela vida, né? Que não quer mais aquela vida ali, não quer ser líder de nada ali, está descontente com o casamento e tal. E agora, então tá um capítulo narrado pela mulher, né? A Rimona, que é a mulher do Jonathan, e ela vai, né, mostrar porque o casamento deu errado, né? E ela vai se interessar pelo forasteiro, né? Que ela chama de Zaro, já tem toda intimidade. Então é interessante como é que os pontos de vista vão variando nos capítulos, né? Então fica a dica, depois eu vou fazer um panorama e a parte 2, né? O que acontecerá. E uma dica de leitura, já que nós estamos falando de fundamentalismo, radicalismo, é esse livro interessantíssimo da Karen Armstrong, que a gente já leu um livro falando sobre Deus, né? 4.000 anos de monoteísmo, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. E esse livro aqui, em nome de Deus, que na verdade é a batalha por Deus, né? A tradução seria, né, do original. Só essas religiões fundamentalistas, ou os fundamentalismos, que é uma ideia que veio do cristianismo, né? Essa ideia de fundamentalismo nasceu ali nos Estados Unidos, final do século XIX, que é esse reavivamento espiritual, vários grupos surgiram, né? E são grupos missionários que ficam aí no milenarismo, né? Tipo de adventistas, né? Adventistas são desses grupos, que é essa ideia de segundo advento em breve, né? Apocalipse está na moda, não fala de apocalipse agora, né? O arrebatamento e tal. Mas aí esses fundamentalismos também começaram a acontecer no século XIX também, entre os judeus e também entre os islâmicos, né? E aí foram fundamentalismos tanto doutrinários, né? A volta ao Alcorão, a volta ao Talmud, a volta à Torá, assim como vários evangélicos voltam à Bíblia e lê a Bíblia ali, né? Existiu mesmo a Arca de Noé, existiu o mesmo dilúvio, foi o universal, né? Tudo aquilo que está narrado na Bíblia aconteceu mesmo, abriu o Mar Vermelho. Então, enquanto que muitos outros leitores da Bíblia lê essas passagens com parábolas, né? Então você pode ler com parábolas, ensinamentos, né? Mas, então, igual lá nos Estados Unidos, os fundamentalistas viram a Arca de Noé e falaram, aquele Arca de Noé, né? Então, tipo assim, grupos criacionistas voltaram à moda, né? Então estão proibindo a leitura de Darwin, né? A teoria da evolução, não pode ler mais a evolução, porque isso é contra a Bíblia. Então, assim, eles querem legislar não de forma secular, ou seja, que o Estado seja secular, mas que a Bíblia seja. Então só vamos ensinar a Bíblia nas escolas, né? Então não vai ensinar. Então, sei que tem grupos islâmicos, né? Cientistas islâmicos, 1000 anos antes de Darwin já conhecia, né? Já propagava essa ideia da adaptação das espécies, né? Então, ou seja, e se Deus fez uma criação pela evolução, né? Tem também né, o Teilhard de Chardin, que é um teólogo católico francês, né? Que ele propôs também. De repente o mecanismo da criação foi a evolução, né? Então, tem de tudo, e aí esse livro vai falar justamente disso, né? Essa ideia de fundamentalismo que nasceu no seio do cristianismo estadunidense, evangelismo, é usado também para ler esse fundamentalismo islâmico e o fundamentalismo judaico, né? Então, grupos judaicos que estão cada vez mais radicais, né? Igual eu falei, tem grupos judaicos que querem reabrir o Sinédrio. Lembrar que o Sinédrio era aquele tribunal religioso, inclusive julgou Jesus lá 2000 anos atrás, né? O próprio Yehoshua, né? De Nazaré, o Jesus de Nazaré, filho de Maria. E aí ele foi julgado, né? Não só por Herodes, não só pelo Pilatos, né? Aquele que lavou a mão, mas também pelo Sinédrio. Então, esse tribunal acabou porque, né, a gente sabe que Jerusalém, o templo foi destruído lá em 70 depois de Cristo. Ano 70 da Era Comum, e aí foi arrasado tudo a diáspora, né? Os judeus foram espalhados pelo mundo. Agora, com a volta do Estado judaico, eles querem um Estado judaico mesmo, né? Ou seja, um Estado não só israelense, mas judaico, ou seja, a ideia de que só os judeus teriam cidadania, só a religião judaica seria a única, né? Tem gente aí achando que tem cristianismo, né? Lá em Israel não tem, né? Então tem grupos evangélicos achando que o Estado de Israel é cristão,
Você não vai pregar cristianismo lá, porque lá a religião é o judaísmo, né? Então tem minorias cristãs e tem minorias cristãs e minorias islâmicas, né? Então são essas minorias que tem lá, mas a religião, né? E os grupos mais ortodoxos, mais radicais, querem que a religião judaica seja a única. Então, essas questões todas, né, que está aqui de forma mais ensaística, né, você vai encontrar nos livros do Amos Oz, que era totalmente contra o fanatismo. Né? Tem vários livros contra isso, vários ensaios, né? E a gente vai ler mais Amos Oz para mostrar esse lado não fanático, não fundamentalista dos israelenses, né? Ou seja, ele que é Amos Oz, que ele é um polonês, né, de família polonesa, que voltou, né, para morar, né, voltou da diáspora, né, para morar em Israel. Né? Igual tem novas gerações que nasceram em Israel, né, então não conhece nada de diáspora. Então é interessante esses choques de geração, que é justamente que ele aborda os livros do Amos Oz. Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.